Tô de passagem, sou separado, Deus já me comprou. Não voltarei ao velho homem, sou nascido do Espírito de Deus. Aonde o vento sopra lá vou eu. Muita proposta e guerra pra travar. Tem um leão tentando me tragar, mas vigiando a brecha já fechei. Por quê? Porque do Criador eu me lembrei. Um dia mal não vai me alcançar. Geração forte tem que suportar. Na minha fraqueza vem o teu poder, e dos espinhos graça renascer. Não trocarei minha aliança, não, por um momento de aceitação. O que eu tenho ninguém vai roubar. Sou tua flecha, pode me lançar. Aleluia! Somos flechas no mundo guerreiro. Muito bom dia, avisa geral que já começou. Aleluia! Como você está? Como você está? Eu espero que você esteja muito bem. Já começou o nosso devocional de terça-feira. Isso mesmo, cabelinho aqui caiu meu. Chama tuas queridas, chama todo mundo para participar, porque a nossa palavra de hoje está sensacional, está poderosa. Nós estamos aí trabalhando a semana inteira sobre a nossa identidade. Vamos aceitar a verdade de Deus sobre nós, não o que as pessoas pensam. O que eles pensam sobre nós é transitório. Nós não nos movemos pelo que eles pensam. Nós nos movemos pelo que a palavra diz, né? Porque a multidão não tem compromisso com nós. A multidão, ela fala bem de nós quando somos úteis para eles, né? Quando convém para eles. Mas Deus, o tempo todo, está com uma definição certa a nosso respeito. E mesmo quando erramos, não perdemos o valor para Deus. Tenha certeza disso. Vem comigo. A continuidade hoje vai ser no livro de Provérbios. Provérbios 29, 25. Aleluia. Tem que suportar, geração forte suportar. Escute isso. Temer as pessoas é uma armadilha perigosa. Mas quem confia no Senhor está seguro. Essa versão aqui da NVT. Temer as pessoas é uma armadilha perigosa. Mas quem confia em Deus está seguro. Torne Deus o personagem principal da sua vida. Ontem a gente falou sobre o perigo da gente basear a nossa identidade nas opiniões das palavras dos outros. Se a gente permitir que a opinião dos outros determine o nosso valor, nunca vamos viver a plenitude de quem realmente Deus desenhou para a gente ser. Vamos ser escravos da opinião deles. E não é isso que Deus tem para nós. Se permitirmos que a opinião de Deus determine o nosso valor, viveremos como filhos amados e escolhidos, seguros em Deus, livres para ser tudo o que Deus diz que somos. É nisso que temos que sempre relembrar e nos apoiar na verdade de Deus sobre mim e sobre você. Como podemos aprender a priorizar a voz de Deus acima das opiniões alheias?
e basear nossa identidade no que Ele diz sobre nós. Como que a gente pode fazer isso? A principal maneira de fazer isso é nos basear na palavra de Deus, permitindo que ela seja a fundação firme sobre qual a nossa vida é construída. O teu norte, a tua fonte de conselho é a Bíblia. Não tente correr para outros métodos. Não escute outras vozes, a não ser a voz de Deus através desse livro. A passagem de hoje aborda o medo do homem, né? Isso ocorre quando as opiniões alheias começam a determinar o nosso valor e nossas escolhas também, né? Nosso valor e nossas escolhas, criando um ciclo vicioso de ansiedade e segurança e insegurança. Esse medo é uma armadilha que nos prende, fazendo com que vivamos em constante busca de aprovação dos outros, tornando-nos prisioneiros, reféns das opiniões deles sobre nós. Por exemplo, se alguém critica a roupa que você está usando, no primeiro momento ali você até fica sem jeito, mas nas próximas vezes que você se encontrar com essa pessoa, ou até mesmo no teu ambiente de trabalho, é bem provável que no dia seguinte ou na próxima ocasião que vocês se encontrem, você já não esteja mais com aquele tipo de roupa. Ou que você troque ao menos a cor, o recorte. Por quê? Porque aquela pessoa já proferiu uma crítica a teu respeito. Eu não é. E assim, é nisso. Somos movimentadas pelo que os outros falam a nosso respeito. Parece que eles detêm o poder do nosso humor. Pense sobre isso, se não é exatamente assim que acontece com você. Às vezes nós nem pedimos e eles vão soltando a opinião deles a nosso respeito, sobre roupa, sobre perfume, né? Principalmente nós mulheres, né? Somos tão perseguidas por outras mulheres e nem deveria ser assim, mas é. Não adianta dizer que não, porque é. Então, para a gente ser aceita naquele ambiente onde a gente foi criticada, desprezada e até, de certa forma, às vezes humilhada, a gente se torna refém daquele sistema. Como, Rafa? Se adequando àquele ambiente. Eu troco a minha roupa, né? Eu troco o meu gosto de cor. E eu me adapto àquele local para ser aceita por aquele grupo. É isso que está falando. Porque para nós parece importante sermos aprovadas por esse grupo de pessoas, por essa sociedade que deprecia as pessoas em vez de ajudá-las. Porque para nós é importante pertencer àquele grupo que aparentemente pode nos elevar, né, a um cargo melhor ou nos apresentar a outras mesas. Em nome de Jesus. Você não precisa disso. Você não precisa. Hoje nós vamos desmistificar isso em nome de Jesus. A tua porta de acesso se chama Jesus Cristo de Nazaré. E não pessoas. Deus pode usar pessoas para te favorecer, pode. Mas jamais Deus vai usar uma pessoa para te humilhar desse jeito, para que você caiba num espaço que deprecia a tua imagem, que deprecia o teu eu, que deprecia você, porque não é dessa forma. Jamais. Deus vai ser conivente com
processo desse, com uma tratativa dessa. A correção de Deus não é dessa forma. A correção de Deus, não, esse castigo, né, o banquinho da disciplina de Deus não é dessa forma. Você precisa aprender aí, nesse caso, a se retirar desse ambiente, a identificar que essa mesa não é mais sua, que eles não querem você ali, e que você, antes deles não quererem você ali, você não quer estar nesse ambiente. Amém? Vamos seguir aqui. Em que vivamos em constante busca pela aprovação dos outros, nos tornando prisioneiros pela opinião deles. Aqui eu citei só uma roupa que nos leva ao acesso a um ambiente. Na verdade, eu fiz um clunky em volta do trabalho, né? Mas isso aqui você pode colocar em qualquer situação. Confiar em Deus nos liberta dessa armadilha, oferecendo um caminho para a verdadeira liberdade, como exatamente é expresso na Bíblia. Na versão A Mensagem diz assim, ó, essa mesma passagem diz assim, ó, o medo da opinião dos homens podem paralisar. A confiança no Eterno o protegerá disso. Olha que lindo. Você se identifica com o sentimento de estar preso pelo medo da opinião humana? Você se sente assim, presa? É um sentimento que te aprisiona? Porque alguém falou algo a teu respeito? E para você ser aprovada, você se encaixa naquele ambiente? Examine-se. Existem 3 maneiras pelas quais podemos ser libertos do medo do homem. Primeira, podemos nos lembrar diariamente, mais um pouquinho, de quem somos em Cristo, amados, escolhidos e aceitos. Uma prática diária de oração, uma prática diária de adoração, leitura da Bíblia. Não é quantidade, é qualidade. Às vezes, os teus 5 minutos vale muito mais do que 2 ou 3 horas de fariseu. Presta atenção nisso. Qualidade de entrega de tempo para Deus, sabe? Esse processo muda a nossa perspectiva todos os dias e nos orienta de volta à palavra de Deus e ao amor de Deus. Você refazendo esse processo todo dia, orando, adorando, louvor no caminho, na ida e na vinda. Reitera essa identidade, essa conexão com Deus. É menos fácil, menos difícil de você se perder de quem você é. Segundo lugar, se cerque de pessoas, de outros cristãos que vão te encorajar e elevar você nessa jornada de fé. Juntos, podemos lembrar e encorajar uns aos outros. Veja, o Novo Testamento é todo em volta de uns aos outros. Da verdade, da palavra de Deus sobre você e quem anda com você. Ferro afiando ferro. Isso aqui é lindo demais. E viver de forma ousada, confiante em nossa identidade em Deus. Ande com pessoas que vão realmente elevar a tua fé, sabe? Que te aproximem de Deus e não que te depreciem. Não que a pessoa fale ali da tua roupa e... Hoje, ó, o cara tinha razão.
Gente, tem tantas maneiras de dizer que não estava legal. Vamos ter um pouco até de educação para falar isso, né? Isso aí a vida me ensinou também, o Espírito de Deus me ensinou, né? Terceiro lugar, podemos pedir a Deus que nos ajude a amar e ver os outros como Ele nos vê. Quando temos a perspectiva de Deus sobre as pessoas ao nosso redor, esquecemos de nos preocupar com o que elas podem estar pensando sobre nós. E somos simplesmente livres para amar e abençoá-las, assim como Jesus fez. Se quisermos ser livres do medo do homem, devemos elevar nosso foco para glorificar a Deus. Quando Deus se torna maior no quadro de nossa vida, somos libertos de achar que somos o centro das atenções. Se escolhermos fazer de Deus o personagem principal da nossa vida, todo o resto se encaixará. Exatamente como diz em 1 Tessalonicenses 2,4. Separei aqui para você, ó. Olha ali o que fala. 2,4. Em vez disso, falamos como mensageiros aprovados por Deus, aos quais foram confiadas as boas novas. Nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus. Não estamos tentando agradar as pessoas, mas a Deus, que testa nossos corações. Escreva, se ouça falando essa verdade. Seu coração está fixado em glorificar a Deus? Ou, de repente, se você se perceber, você só fala de você mesmo? Porque, às vezes, nós nos tornamos o centro da nossa vida, sabia? E não percebemos. Somos reféns, porque nos tornamos vítimas da sociedade, mas do nosso próprio eu. E é isso que está falando. Tente fazer essa sabedoria prática. Primeiro, tente orar diariamente, adorar e um tempinho de leitura bíblica. Isso aqui é o teu elo de conexão com o teu Criador. Segundo, ande com pessoas de fé que reiterem, né, a tua identidade em Deus. Por exemplo, tua tribo. Lobos andam com lobos, né? E você anda com quem? Anda com a tua tribo. E o terceiro, pede para Deus que você veja as pessoas como Ele vê. Eu sempre digo, Deus, eu quero amar o que Tu amas. Não é só servi-lo, é amar o que Ele ama. Sabe? Ontem nós falamos sobre Samuel, né? Samuel, não se atente à estatura, à beleza física, ao porte físico, porque embora Eliabe tenha porte de rei, o coração dele está distante de mim. Mas Davi nem estava na casa e Deus mandou chamá-lo. Lá, pastoreando as ovelhas. Pequenino, mais jovem, mas um coração de adorador. Deus não vê como o homem vê. Então, a sociedade vê, muitas vezes, só o teu exterior.
Mas Deus vê o teu íntimo. Ele te acompanha no teu dia a dia. Às vezes as pessoas falam do que elas não sabem. E às vezes elas nos entregam o que nós também não sabemos. Isso acontece muito quando a gente é meio maltratado em padaria, rodoviária. A gente diz bom dia, a pessoa vem já azeda. Nós nem sabemos os gigantes que aquela mãe teve que enfrentar para chegar até ali, né? Deus começou a me dar esse olhar. Assim como muitas vezes nós também chegamos arrumadas, prontas e com o coração arrebentado. Em tantas situações do nosso dia, né? Quantas vezes, de certo, você não foi trabalhar com o coração sangrando? Você dá valor para o que as pessoas pensam de você através do que elas verem, do que elas veem. É você dar muito poder para somente uma parte da tua vida. Elas não podem, né, ter esse controle emocional da tua vida. De uma simples opinião da tua roupa arrebentar o teu dia, né? Não podem ter esse controle emocional. E também fala sobre ambiência, né? Se você tem que mudar totalmente quem você é para ser aceito naquele local, ore ao Senhor que certamente essa mesa não é para você neste tempo. Queridas, o que as pessoas pensam de nós é transitório demais. E eu vou reiterar isso aqui. Para elas, o nosso nível de importância, o amor delas por nós, é até aonde encosta a nossa utilidade. Não deveria ser assim, mas é. E que nós nos examinemos para que não sejamos assim também com os outros à nossa volta. Então, faça esse passo a passo. Se aproxime de Deus, né? Em adoração. Não é quantidade. Eu sei que a tua vida é corrida, eu sei da tua rotina, eu sei de tudo isso. E eu, muitas vezes, tenho um louvor para entregar para Deus. Mas é um coração que está ali arrebentado, está quebrantado, arrebentado diante de Deus, em sinceridade. Sabe? Se cerque de pessoas de fé que falam a tua língua, o teu idioma, né? E foque em Deus, não em você. Foque em Deus. Senhor, eu quero ver como tu vês. Eu quero amar o que tu ama. Peça o olhar do Senhor, sabe? Peça. Porque você vai começar a enxergar as coisas com outro valor. As pessoas vão deixar de ser árvores para você. Sabe? Peça, faça essa oração. E, por último, tente entender isso. Que nós não estamos aqui para agradar as pessoas, mas a Deus que testa o nosso coração, que nos põe à prova. Isso aqui é muito importante. Amém? Reserve um momento do seu dia para dedicar mais uma vez a Ele, né? Que Ele te liberte de qualquer medo de homens, prisões, de opinião, de, sei lá, palavras que depreciam você.
Você não é o que as pessoas dizem, você é o que Deus diz, né? Ore a Deus. Senhor, me ajude a ser liberto de todos esses medos e preocupações. Eu não quero me preocupar com o que as pessoas pensam a meu respeito, porque o que elas pensam sobre mim é mal, né? Diga, Deus, ajuda-me hoje a não focar no que eles pensam, mas naquilo que tu pensas sobre mim. Ajuda-me a acreditar na identidade que tu deixou reservada para mim através da Bíblia. Eu quero crer que eu sou exatamente isso que tu diz aqui. Me ajuda a acreditar que eu sou isso. Amada, escolhida e aceita. Você já foi aceita, né? Por quem te criou? Por que a opinião dos outros é tão importante para você? Algo precisa ser liberto aí, né? Você está dando mais importância para eles do que para quem te fez? Tá uma discrepância de valores aí, você entende? Então, precisa realmente ser revisto isso. Precisa ser revisto. Nós temos, né, que priorizar a opinião de Deus sobre nós. Porque cada vez que o que as pessoas pensam sobre nós ficar em primeiro plano, nós vamos nos ferir. Nós vamos nos ferir. Porque as pessoas parece que têm mais coisas mal para falar do que bem. É ou não é? Reflita sobre isso. Aceite a verdade de Deus sobre você. Torne Deus o principal personagem da sua vida. Amém? Um beijo no teu coração, fica com Deus. Amanhã a gente se encontra aqui. Se fez sentido para você, encaminha para alguma querida, convida outras, né, para se inscrever aqui no Tem Lugar na Mesa, para que muitas recebam, né, todos os dias ali esse devocional, participem conosco, ativa o sininho, que toda vez que eu colocar o vídeo, você vai receber já fresquinho, tá bom? E amanhã a gente se vê aqui. Tá, queridas? Um beijo grande e não tema o que as pessoas pensam a teu respeito. O medo da opinião dos homens nos paralisa. Pense, você não vai ser ninguém. Imagine esse projeto na tua mão. E Deus falando, pode fazer, porque eu te capacito. Pode fazer que eu estou contigo nisso. Não te preocupa. Não te preocupa. Que eu vou abrir o chão para você. Eu vou te dar condições, recursos. Vou te depositar mais habilidades. Imagina. O medo da opinião dos outros, dos homens, né? Dos outros, pode paralisar. Mas a confiança no eterno, eu acho tão bonito, né? Quando algumas versões se referem a Deus como o eterno. O protegerá disso. Se você tiver confiança em Deus, você vai estar protegida dessas falácias aí. Tu até pode pensar isso sobre mim, mas o meu Deus diz que eu posso seguir. O meu Deus diz que eu posso seguir. E eu não ando sobre o que você fala, eu ando sobre o comando do eterno. Aleluia. Um beijo grande. Até amanhã. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Eu dei só um pique. Subiu. Até amanhã. Até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Até amanhã.